Fanny Ramos conta detalhes da história de superação da menina de comunidade do Rio, que sofria abusos na infância e hoje inspira milhões de seguidores na internet. Infância de abusos. Eu sou a Fanny Ramos, né, nasci numa comunidade aqui do Rio de Janeiro, lá no Chapadão, fui criada pelos meus avós, né, minha mãe me teve muito nova e eu fui morar com os meus avós, não tive uma infância muito boa, né, sofri como, assim, eu relato nas minhas redes sociais toda a minha história e tudo que eu passo, né, e tudo que eu passei, para contextualizar tudo. Eu tive, infelizmente, um caso de abuso, né, tive 3 abusadores na minha infância, foi uma infância bem triste, aonde eu tive muita negligência da parte dos meus familiares, da parte, assim, que a gente sabe, né, que infelizmente nem todo mundo acredita nas crianças quando acontece alguma coisa. Então eu sofri isso na pele, de tentar relatar aquilo que acontecia comigo, de tentar falar aquilo que acontecia comigo e tive sempre um: "Ah, será mesmo?", ou "Ah, deixa isso para lá", ou "Ah, não, isso vai passar". Infelizmente não passou, mas eu cresci, né, acabei, graças a Deus, superando isso de alguma forma, não deixando que isso me consumisse e vim vencendo as barreiras, tive filhos, né, eu sempre falo isso, eu sou mãe de 3, apesar da minha cara de novinha, eu sou realmente novinha, tenho 27 anos, fui mãe na adolescência da minha primeira filha, Calice, que hoje tem 9 anos, né, o meu mais novo tem 2. E assim, hoje eu relato, né, como é que foi toda essa minha infância, como é que foi essa minha dificuldade na infância. Parou de se calar e virou voz de muitas. Eu tenho 3 sequências de vídeos, 3 a 4 sequências de vídeo, onde eu falo toda a minha história, né, porque durante muito tempo na infância eu sempre minimizei para que não sofresse, sabe quando você tem medo de falar as coisas? Porque eu cresci com essa, né, questão de: "Ah, não fala, não fala, fica calada", porque era sempre o olhar de culpa sobre mim, não sobre os abusadores. Então, em 2021 foi quando eu decidi, falei: "Acabou". Na época eu não tinha tantos seguidores, na época eu tinha 20.000 seguidores, se eu não me engano, só que eu estava grávida do meu terceiro filho e uma das minhas tias, né, na época, veio me afrontar sobre os meus abusos e tipo assim: "Ah, como é que você foi abusada por 3 pessoas? Será que não é algo em você?". E eu fiquei tipo: "O quê?". E na época eu já era uma mulher, já tinha mais a segurança, já fazia terapia, então eu já sentia segurança de que a culpa não era minha, e sim dos abusadores. E foi quando eu falei: "Não, agora eu vou abrir minha boca, eu vou contar a minha história, eu vou contar a minha versão", né. E tirei o meu papel de coadjuvante e peguei como principal, falei assim: "Não, essa história é minha, e não sou eu que tenho que me calar ou sentir vergonha, são eles". E quando eu falei. E quando eu joguei isso na internet, foi como sabe quando você tira um peso das suas costas e você sai do papel de vítima, mas não papel de vítima, porque sim, eu sou uma vítima, mas aquele tipo de medo de falar e pega aquele papel, tipo assim: "Olha, não, aqui não sou eu que tenho que ter medo, são eles". E eu recebi muitas pessoas, né, recebi muitos relatos de mulheres, não só que passam por isso até hoje, mas que passaram e mostram, assim, eu sempre falo dos meus gatilhos, né, sobre os traumas que ficaram em mim até hoje, mesmo que eu tenha passado por isso, existe uma sombra do trauma, e eu falo sobre o meu relato e mulheres falam: "Fanny, eu passo isso e eu não sabia que isso era o meu abuso. Fanny, eu passo isso e eu nunca contei pra ninguém na minha vida". São mulheres que hoje têm 40, 50, 60 anos, que passaram isso com tio, infelizmente com pais. O que eu recebo de relato de mulheres mais velhas que tiveram seus pais como abusadores são uma coisa horrível. E me mandam relatos, assim, gigantes e falam que a partir do meu vídeo começou a notar o que acontecia com ela. "Caramba, Fanny, eu não consigo sair sozinha. Poxa, Fanny, eu não consigo vestir tal coisa, ou eu não consigo ir em tal lugar, ou eu não consigo ter essa questão de a segurança, sabe, de viver e ser uma mulher independente, porque eu sempre tenho medo de estar chamando a atenção de alguma forma e isso é o abuso". Então, assim, recebo também de muito adolescente, sabe, que passa, infelizmente, a mesma coisa que eu. Dá vontade, às vezes, de vocês, tipo: "Não, me dá aqui que eu vou falar com a sua família. Não, me dá aqui que eu que vou fazer isso". E só que, infelizmente, a gente não consegue intervir na situação diretamente, mas eu sempre falo para ela: "Ó, você tem que fazer isso, isso e isso, levantar sua cabeça, não tenha medo. Ele pode falar que vai fazer isso e isso com você, que os meus abusadores falaram, mas é você que tem essa voz, não é ele. É você que tem a voz de gritar e acabar com ele, não ele que tem a voz de acabar com você". Então eu tento sempre relatar e botar força para ele, tirar a força do abusador, né, porque quando a gente sofre abuso, é ele que tem essa força na mão, e ele acaba dominando a gente, tipo assim: "Ah, olha, se você fizer isso, eu vou fazer isso, se você fizer isso, eu vou fazer isso". Na verdade, ele está projetando o medo que ele tem que você abra a boca em cima de você, caso, né, ele abra. Educação sexual e infantil. Então, eu nunca recebi,
essa orientação, né, na infância, de você essa educação sexual, de você saber, porque eu acho que se eu tivesse recebido seria muito importante, porque às vezes um toque, um gesto, um beijo mais, sabe, você sente quando você é criança, só que aquilo na minha cabeça era normal. Uma criança que já vem recebendo, eu fui abusada dos 6 aos 15 anos, ela tem aquele hábito de receber um tipo de carinho, entre aspas, dessa forma, ela cresce achando normal. Então, assim, quando você recebe o abraço, um toque, um carinho dessa forma, e você não tem essa orientação de que, olha, não pode ser tocado nessa área, não pode ser abraçado desse jeito, não pode sentar no colo desse jeito, a criança ela já vai entender que aquilo é errado. Então, assim, hoje eu acho que deveria ser uma lei, tipo assim, certíssima. Olha, a criança ela tem que entrar na escola, ela tem que saber, porque infelizmente, às vezes o abusador é a pessoa que é obrigada a orientar. Então, assim, como é que essa criança vai receber orientação se o próprio abusador dela é aquela pessoa que deveria passar essa informação? Então, se tem na escola alguém para instruir, falar, olha, você precisa falar sobre isso, olha, esse abraço não é legal. Eu tenho filha, né? Na verdade, eu tenho 3 filhos. A Calice, ela tem 9 anos, então, assim, obviamente que não é porque é menino ou menina que vai ser diferente, não. Todos eles têm que receber, porque a gente tem muito esse tabu, né? Tipo, ah, não, só a menina que a gente tem que ter cuidado. Não. Na verdade, uma pessoa que ela é problemática, né? Ela vai abusar de qualquer criança, masculina, feminina, qualquer uma. Só que a Calice, ela tem 9 anos, um do meio tem 6 e o outro tem 2 anos. Então, a Calice, eu tenho, né, um certo diálogo maior. Filha, tem região que não é para você mexer. Não quero você sentada no colo de ninguém. Ah, não, entendeu? Você não precisa sentar no colo de ninguém. Não quero ninguém botando, passando a mão nas suas partes íntimas, né? Desde muito novinho, eu sempre falei para ela, né? Quando ela tinha 2 anos, ó, não quero você de calcinha pelo quintal, né? Que na época a minha sogra morava no quintal. Não quero você, você tem que estar de roupa. Não é ninguém, ó, quem tem que te dar banho? É a sua avó, né? Que a mamãe deixa a responsabilidade, eu, seu pai, ninguém pode. Você e sempre tive essa questão da independência da criança em relação a Cacau, você tem que lavar as suas partes. Você vai ter que saber, sabe, aprender, porque às vezes a gente tira essa dependência da criança, essa independência, e muitas vezes você não tem como, infelizmente, deixar você criar a criança 100% ali, porque às vezes você trabalha e às vezes você não tem como estar ali 24 horas, porque é a realidade de muitas mães, mas você ensinar para o seu filho, olha, aqui é você que tem que lavar. Não, não precisa ninguém. Você tem essa responsabilidade. Depois a mamãe vai analisar e vai ver se você lavou direitinho. Mas eu vou te ensinar você a cuidar das suas partes íntimas, porque é sua. É você que tem que ter essa responsabilidade com você, com seu corpinho. Ninguém pode encostar. Se alguém encostou, sempre falar e ter essa relação, sabe? Eu sempre, assim, uma coisa que eu tinha muito medo na infância era falar e sempre receber resposta negativa. Eu falava, olha, aconteceu isso e isso. Ah, mas você, que roupa que você estava vestindo no dia que você dormiu na sua mãe? Que você estava fazendo? E eu tenho pavor disso. Então, assim, não é você afrontar a criança, é você entender e acolher a criança. Olha, pode me contar tudo. Qualquer coisa, se alguém fizer, você conta para a mamãe que eu vou estar com você, eu vou brigar com você, e você mostrar para a criança que vocês são uma só, não que você é rival dela ou questionadora dela. Então, eu acho isso muito importante, sabe? Você sempre mostrar acolhimento e ensinar a criança sobre a importância do seu corpo ser dela e ela ter essa responsabilidade de não deixar ninguém tocar. Papel do namorado, hoje marido, para o fim dos abusos. Aí eu sofri abuso dos 6 aos 15 anos, e com 15 anos, né, eu precisei ir morar com a minha mãe, porque eu morava na comunidade, ficou muito perigoso, meu avô que eu morava não queria mais que eu ficasse lá, por questões de segurança, com medo. E aí, quando eu fui morar com a minha mãe, infelizmente os abusos aconteciam ainda com meu ex-padrasto, só que eu conheci o Juan, né, que hoje é meu atual marido, né, eu tenho 10 anos de casada, 12 anos junto, inclusive o Juan tá aqui, se quiser aparecer na minha história, pra tu dar uma incrementada. E aí, assim, o Juan que me ajudou a me livrar dos abusos, né? Tipo assim, eu nunca tinha alguém que acreditasse em mim. Tipo, quando a gente começou a namorar, eu ainda não tinha contado. A gente começou a dar uma ficadinha antes, né? Dar uma conhecida. E aí, quando a gente começou a namorar, eu contei pra ele, né, tudo que acontecia. E como você recebeu isso, né? Tipo, ele ficou tipo, o quê? Como assim? Revoltado, mas eu falei, cara, não faz nada, porque na época, né, eu tinha ainda esse medo, só que ele me ajudou a me livrar desses abusos. Como assim? Eu ficava muito parada, né? Tipo assim, quando o abusador chegava, eu não conseguia ter forças para me mover, para fazer nada. A gente era literalmente assim, paralisada. E quando eu falei com o Juan, ele arranjou uma estratégia de me ligar. Lembra? Ele era tecladista pianista da Confeitaria Colomba. Ele trabalhava assim, no horário. Ele, não, eu vou te ligar. Quando eu te ligar, você, tipo, sai daí.
E foi isso que começou a acontecer, como se fosse toda vez que eu escutava a voz dele, eu sentia aquela segurança de que alguém acreditava em mim, eu conseguia sair e me livrar, tu lembra? Não, eu lembro, porque assim, e a gente, né, como a gente já conversou muito sobre isso e tal, a gente entende o porquê também de ter acontecido, porque assim, foi a primeira pessoa que realmente deu crédito Sim, ao que ela falou. senti. Então, eu acho que se ela tivesse recebido isso, tipo, desde pequena, era provável que, cara, acho que nem metade das coisas teriam acontecido. Sim, Só que só foi acontecer quando ela tinha 15, né? E aí, quando ela me contou, aí, enfim, aí eu também fiquei muito chateado, queria tomar algumas atitudes, mas não podia. E foi, cara. Aí eu, na época, ela nem tinha um telefone, eu dei o celular para é, ela, verdade. aí eu ficava ligando para ela, eu falava assim: quando for acontecer uma coisa, quando você sentir que ele vai se aproximar, você me liga. Porque ele ia sentir medo, e aí ele sentir medo que tinha uma outra pessoa, tinha um outro homem, independente que na época eu tinha só 20, 21 anos, mas ele ia ver que ia ter uma situação diferente. Então, a partir daí, as coisas realmente acabaram, e ela começou também a conseguir ser um pouquinho mais firme, né, Comecei a bater de frente, né, peguei uma nas forcinha. decisões. É interessante que, quando a gente analisa de fora, se eu for analisar essa situação de fora, beleza? Que não fosse a minha situação, eu ia achar muito estranho, sendo bem sincero com você. Só que não foi nem um pouco estranho. Não foi nem um pouco estranho. Ela era vítima de algo muito sério que vinha acontecendo já desde pequena. Não é algo que me incomodou da parte dela, muito pelo contrário. Ela não tinha culpa nenhuma. Ela não queria estar nessa situação. E quando você vai conhecendo a história, você vê que ela teve, a família dela teve oportunidades mais de Muitas. uma vez. Teve questão de polícia, delegacia, depoimento, e preferiram ficar do lado de abusadores, ao invés de uma criança. Cara, eu vou te dar um exemplo. A criança, ela pode, de repente, até estar mentindo uma situação, mas mesmo ela mentindo, você tem que dar pelo menos uma atenção à criança. Agora, imagina quando a criança está falando a verdade, cara. Você entende? Então não tem como. Então, assim, é algo que para mim foi bem natural em relação a ela, tanto que a gente basicamente nem convivia dentro da casa dela. E a gente, cara, acho que a Stephanie quando a gente tinha uns 4, 5 meses de namoro, cara, era basicamente só na minha casa, a É. gente não convivia mais lá. E logo passou um ano, ela já engravidou e a gente já foi morar junto. Então, assim, graças a Deus, as coisas aconteceram da forma como que tinham que acontecer. E hoje em dia, a nossa família, cara, a gente é blindada, a gente não dá mole para essas coisas, a gente prefere, a gente sempre conversa com as crianças, que a gente, ó, cara, independente do que aconteça, a gente vai acreditar em vocês. Então, vocês têm que confiar na gente para contar tudo. E é isso, a gente não abre para elas o que aconteceu com a Stephanie ainda, Ainda. porque a Calice, por exemplo, fez 10 anos agora, em abril. Ela ainda é muito nova, então imagina os outros dois, não tem como. Mas quando tiverem a idade, eles vão saber das coisas que Com aconteceram, certeza. porque eles precisam entender como o mundo é cruel. E assim, isso nunca foi um caso de. Eu sei que tem muitas mulheres que acabam não conseguindo ter relações com seu marido, não conseguem interagir com os maridos, algumas coisas, né? Eu não tive, assim, relação sexual, nunca foi um gatilho para mim. Só que tem algumas coisas assim que, exemplo, eu nunca consigo dormir se eu tiver com uma crise de ansiedade do lado direito da cama. Não consigo de jeito nenhum, porque era o lado que eu dormia. Então, assim, parece que toda vez eu vou acordar e ter uma pessoa aqui olhando, sabe, na ponta da cama. Alguns gatilhos como esse, mas, tipo assim, eu descobri muitas coisas, assim, antigamente da minha agressividade, né? Que eu era uma criança muito agressiva e eu achava que era super normal, era tipo, é o jeito dela. Mas, na verdade, essas questões de ser uma criança muito calada, eu acabei me tornando uma criança muito agressiva, né? Porque a minha forma de expressar era assim. Então, tipo assim, hoje em dia eu tenho muitos gatilhos com essa relação. Sair sozinha, eu tô trabalhando isso em 2024, olha só quanto tempo, que eu vim entender que a minha questão de, às vezes, não querer sair sozinha ou me sentir muito medo com qualquer homem que se aproxima, eu achava que era normal, tipo, os homens são cruéis, mas é um gatilho lá de trás. Qualquer homem que, às vezes, a consultório, tipo, se for uma consulta de um dentista que seja homem, eu já fico mais desconfortável, eu já me sinto, sabe, tipo, como se fosse um pedaço de carne que o rapaz, o sexo masculino já esteja olhando, porque desde muito nova eu cresci com aquele gatilho de que eu fosse um objeto. Então, assim, são coisas que eu venho quebrando, porque na minha relação entre eu e o Juan não foi um problema.
né? Eu não sei se foi porque eu tive essa relação de, tipo assim, de me sentir guardada, de me sentir protegida e nunca foi. Só que em relação às outras pessoas, às vezes me dá um certo desconforto e eu sei que é em relação a isso, entendeu? Começo do trabalho na internet. Eu tenho uma carreira desde 2020, não, 2015, né? Eu sempre levei essa questão como carreira. Eu sempre gostei muito de comunicação. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou, minha filha, assim, eu gosto de falar, eu gosto de fazer graça, adoro fazer os outros rir, é uma coisa assim que é minha. E aí eu tive filho muito nova, né? Filho muito nova, não consegui terminar os estudos, que estava cuidando de criança. E eu comecei a assistir muito vídeo na época da Flávia Kalina, então eu achava o máximo Flávia Kalina gravando os vlogs, gravando as coisas, só que não era uma realidade minha, né? E tudo bem, só que assim, eu sempre gostei muito na época, eu relatava as coisas no Facebook, normal, tipo assim, com foto e tal. E aí eu tive a Calice, minha filha, né? Aí ganhei um peso, eu saí de tipo de 60 quilos para 84. E na minha cabeça, na época, a página do Facebook, que eu lembro que a página do Facebook era tipo um hype. Todo mundo que tinha página era super famoso, tipo e tal. Eu criei uma página do Facebook na época chamada Fanny Peso Ideal. Uó, né? Eu falei, gente, esse nome hoje não dava comigo, mas na época fez tipo, nossa, Fanny Peso Ideal. E eu comecei a relatar sobre o meu emagrecimento. E eu não tinha dinheiro, então, tipo, se não tinha dinheiro, não tinha com quem deixar a Calice, né? Minha sogra me ajudava, só que eu ainda tinha aquele negocinho, tipo, ai, não, sabe? O trauma de, tipo, não, vou deixar minha filha sozinha, não, eu que vou cuidar. E aí eu comecei a relatar a minha forma de emagrecer em casa. Aí o que eu fazia? Gravava vídeo, mostrando eu fazendo exercício em casa, tirava foto da minha comida e eu consegui emagrecer pra caramba. Eu voltei a 65 quilos e minha página na época tinha 7.000 seguidores. Era tipo, uau! Eu tinha marca de suplemento, tipo, uma lojinha lá do interior que me mandava suplemento, era incrível. E aí o tempo foi passando, e aí eu conheci o YouTube, né? E aí eu comecei a gravar para o YouTube, tipo, coisas de cabelo, que eu era, tipo assim, gostava muito de coisas de cabelo, e eu sou muito assim, eu decido uma coisa, não tem quem tire da minha cabeça. Eu decidi que eu ia fazer transição capilar. Eu tinha feito progressiva, um mês. Aí eu falei, agora eu quero ficar cacheada. Aí o que eu fiz? Cortei o cabelo, meu filho. Os 2 dedos de cabelo ficou assim. E eu relatando isso. Tipo assim, o meu conteúdo, até hoje, ele sempre foi um conteúdo sobre as coisas que acontecem na minha vida. As pessoas falam assim, qual o seu nicho? Eu falei, eu acho que sou eu. Porque assim, é a minha maternidade, é o que eu gosto de fazer, o que eu sempre gosto de relatar de forma que inspire as pessoas, né, sobre o que eu estou vivendo. E aí eu comecei a fazer essas coisas de conteúdo, gostei muito, só que era uns altos e baixos, sabe? Tipo, será que eu vou? Será que eu não vou? Aí fui pro blog, nem escrever direito eu sei, vou ser sincero, não vou mentir. Então, eu boto umas palavras que não existem, uma vírgula onde que tem que ter ponto, ponto onde tem que ter vírgula, uma coisa linda. Mas eu queria, né, fazer parte aquele bololô que era as blogueiras. Aí eu comecei no blog, depois eu parei um tempo e fiquei só no Instagram. Parei com o YouTube, fiquei só no Instagram, até que eu conheci uma amiga minha, que é a minha amiga até hoje, da Ellen Pamela. Conheci ela assim, eu era fã dela, alucinada. E aí eu mandei, estava tendo um concurso para conhecer ela com uma marca. Aí eu mandei um texto gigante para conhecer ela. Consegui participar desse negócio, fui lá, conheci ela, passei o dia com ela. Aí ela olhou para minha cara e falou assim: Nossa, mas você é muito boa, você deveria abrir um canal. Aí eu fiquei, não, mas tipo, não, acho que não vou conseguir. Aí ela, não, abre um canal, abre o canal. Abri o canal. Aí comecei a fazer vários vídeos e aí fui crescendo no Instagram. Fiquei com 2.000 seguidores e no canal acho que era 500.000. Para mim era o auge, tá? Eu fiz uma festa de 500.000, não, 500 seguidores. Exagerei. Fiz uma festa, fiquei super feliz. Só que eu tive muito problema com depressão, ansiedade. Que foi o que acontece? Eu silenciei tanto a minha criança, que sofreu tantos traumas, que quando chegou na vida adulta, né? E nessa época eu já estava grávida do meu segundo filho, realidade de adulta, filho, estourou tudo de uma vez, foi uma bomba, garoto, foi uma tristeza. E aí eu dei essa parada, né, com as redes sociais, só que eu ainda, mesmo freando, sempre gravava meus conteúdos. Tanto que, se você for no meu canal, né, que tá ativo agora, que eu tô voltando pro YouTube, ele tem vlogs meu, tipo, de 2017, saída do hospital, com o neném, assim, com cheio dos pontos da cesárea, e eu gravando vlog, assim, sabe? Sempre foi uma coisa que eu me identifiquei. E eu vou falar para você, eu tentei ir para outros caminhos, né? Que na época a gente passava umas dificuldades, eu tentei trabalhar em shopping, tentei trabalhar. Só que sabe quando você
fala, você tá lá e você fala: "Ai, não é isso que eu nasci". E na época eu não recebia retorno financeiro das redes sociais, não tinha nada, só que eu falei para o Juan: "É o meu trabalho, é o que eu gosto de fazer", sabe, tipo, não tem como eu ir para outro caminho, se é aqui que meu coração me chama, sabe. Aí foi assim, eu tô aí, crescendo e crescendo. Identificação das pessoas. Eu sempre uso tudo que eu passo na minha vida em forma de inspirar depois que eu supero, né, que eu acho isso muito importante. Quando a gente passa por uma situação, a gente vive aquela situação intensamente, a gente sai daquela situação e eu acho que a gente consegue passar aquela situação para quem está vivendo. E, exemplo, a minha obesidade, né, eu tive um quadro de obesidade, né, pesei 117 quilos, e hoje em dia na internet, assim, eu sempre gostei muito de trabalhar, então eu gravei tudo, até quando eu estava off, porque nessa época que eu estava com a obesidade, eu estava com uma depressão, uma ansiedade muito aflorada. Só que eu sabia da minha paixão do que eu amava. Então eu falei, eu vou gravar tudo que eu tô vivendo, porque uma hora eu vou usar isso. Uma hora eu vou, tipo, vencer isso que eu tô vivendo e eu vou usar. Eu tenho todos os vídeos gravados de eu falando que eu achava que eu não ia conseguir, tudo isso. E eu sempre relato isso para os meus seguidores, porque eu falo assim, hoje em dia quem me vê, e realmente eu falo assim, eu também sou assim. A gente vê a realidade de uma pessoa, a gente fala, ela tá assim por conta disso, ela tá assim por conta daquilo. Então eu sempre gosto de relembrar, falar assim, olha, para eu formar essa versão que eu sou, essa versão aqui teve que levantar e fazer alguma coisa. Então, assim, eu sempre deixo isso muito bem claro sobre a realidade de cada um. Eu falo assim, eu sei que você olhando hoje fala assim, para ela é fácil, sim, mas eu vim construindo no processo toda essa mulher que eu me tornei. Então, assim, não adianta a gente querer de um dia para a noite ser, a partir de amanhã eu vou ser assim. Não, é tudo um processo devagar, mas dá para a gente fazer. O lance da bariátrica, todo mundo fala, você fez bariátrica porque você conseguiu fazer com dinheiro. Eu falo, gente, o meu marido trabalhava num shopping que tinha plano de saúde. Então, eu ligava para aquele plano todo dia para procurar um médico que fizesse cirurgia bariátrica pelo plano de saúde. Eu lembro a humilhação que eu passei, porque eu queria R$ 400, eu não tinha cartão de crédito nenhum, Ana, não me suja aquele negócio. Eu queria R$ 400 no cartão de crédito para conseguir comprar vitamina, porque eu precisava de vitamina, e foi uma luta. Recebi não, tipo, não vou te emprestar o cartão, não sei o quê, foi mal a beça, mas eu consegui, graças a Deus. E eu falei, foi tudo uma luta, não né, eu não fiz a bariátrica porque, eu sou herdeira, eu consegui. Não, eu tive que lutar muito, foi muita noite sofrida, chorando. Então, assim, eu sempre gosto de relatar toda a minha trajetória e falar para as pessoas, quem eu sou hoje precisou de muito processo, precisou de levantar, cair, chorar, para chegar onde está. Então, assim, eu gosto de ter essa relação aberta e eu acho que isso inspira também, sabe? As pessoas veem quem eu era e quem eu estou me tornando. O conteúdo que virou a chave. Em 2020, eu comecei. Não, 2021, eu comecei a. Falei assim, cara, eu vou voltar para a internet. E nunca mais eu vou sair. Eu vou fazer vídeo todo dia. E assim eu fiz. E aí, em 2022, eu sempre fazia os videozinhos. E aí teve um vídeo que uma menina falou assim para mim: se eu emagrecesse assim, eu ia ficar muito feliz. E aí eu falei, mas garota, não, mas eu tenho bastante sobra de pele. E eu fiz os vídeos mostrando as minhas sobras de pele na época, que eu não tinha feito reparadora. Mostrei a barriga, mostrei assim uma parte do peito flácida. E nesse vídeo, o Nonô, que é o meu filho, o terceiro filho, estava deitado. E eu falo com ele assim, igual eu falo com um adulto, né? Eu falei, calma aí, garoto, calma rapidinho, eu tô aqui mostrando para as meninas, não sei o quê. E a galera achou um máximo a forma que eu falava com a criança. E aí, no segundo vídeo, eu mostrei ele. E eu sempre chamei ele, a gente aqui em casa, de seu Nonô. Porque ele tinha uma carinha de velho, né? Não vou mentir, né? Porque é meu filho que eu vou mentir. Ele tinha uma carinha de idoso, ele era bem magrinho, assim, sequinho, tinha uma carinha de velho. Aí acabou. Tipo assim, aquele vídeo explodiu, a galera amou. E aí eu já tinha uma noçãozinha de como você se trabalha na internet. O que eu fazia? Fiz 6 vídeos por dia, garoto. Aí eu fazia vários vídeos com o seu Nonô, com as crianças aqui de casa, e fui fazendo. E os vídeos pegavam, tipo, 10 milhões, 11 milhões. Aí eu vesti o Noah de velhinho, botei uma boina, e vários artistas começaram a me seguir. E aí eu comecei a trabalhar ainda mais, eu fazia mais vídeos ainda. Aí eu lembro que eu fazia 2 vídeos para o Instagram, por Reels, 6 vídeos para o TikTok, stories direto. E assim, os vídeos começaram a crescer. Em 9 dias, eu peguei 1 milhão de seguidores. Tipo assim, a coisa foi muito. E de lá para cá, meu filho, continuou, sabe? As coisas crescendo. A galera hoje, né, acompanha, a gente é chamado de família Dino, que eu falo que a gente é um rebicho, né? Que a gente tem o nosso jeito de dinossauro. E aí foi crescendo, sabe? Tipo assim, a galera pegou um amor pela forma que eu interagia, pelo seu Nonô, que era uma criança que parecia um velhinho, e pela família toda quando conheci, e aí deu isso aí. Mudança total de realidade em 2 anos. A minha realidade financeira mudou da água para o vinho, completamente. Assim, quando eu estourei na internet, né, muitas marcas se atentaram à minha forma de comunicação,
né? A forma que eu era espontânea, a forma que eu falava, e eu recebi muitas propostas de publicidade. E hoje em dia eu não trabalho com agência, assim, eu não tenho uma agência, eu tenho uma equipe, né? Que é minha prima, né? O meu esposo. E aí essa minha prima, ela é advogada, já trabalhava com marketing de influência e tal. E aí a gente já estava junto, que ela me ajudava, não tinha contrato nenhum, mas ela ali não deixava eu cair em nenhum golpe, né? E aí a gente começou a trabalhar assim, cada empresa, eu lembro que uma das minhas primeiras publicidades brabas foi para Shoptime. Eu fiquei tipo, meu Deus, como assim? Tipo, eles, sério, como, tipo, eu tô nesse nível. E assim, vou falar para você que em poucos meses, o Juan, meu esposo que trabalhava em shopping, eu não trabalhava, eu trabalhava assim em casa, que trabalha muito, cuidava das crianças, essa era a minha realidade. Eu sozinha com 3 crianças, o Juan trabalhando em shopping de meio-dia, chegava em casa meia-noite, eu ali sozinha com as crianças trabalhando e tal. Em meses ele saiu, largou o shopping porque precisava trabalhar comigo, porque a demanda estava muito grande de trabalho e eu não ia conseguir com 3 crianças sozinha. Passou assim, eu acho que uns 6 meses, né, amor? Pra gente se mudar? Menos de 6 meses eu saí de um apartamento de 35 metros, 55 metros quadrados, bem pequenininho, com uma cobertura gigante. Comecei a trabalhar e profissionalizar ainda mais meu trabalho, assim, comecei a mudar a realidade financeira da minha família. Os meus filhos estavam numa escola, eu botei ele numa escola muito boa, botei meus filhos na natação, comecei, tipo assim, a profissionalizar ainda mais o meu trabalho, comecei a ter sede de aprender. Eu sempre gostei muito de trabalhar assim, sabe? Sempre quis ser essa pessoa assim que sabe, trabalha, vai atrás, corre atrás. Eu comecei a profissionalizar ainda mais meu trabalho, a minha carreira. E assim, desde então, vou falar para você que nunca mais parou. E eu recebia muito esses comentários: olha, isso aí é só um momento. Daqui a pouco você vai, tipo, entrar no esquecimento, vai aparecer outra pessoa, vai viralizar e tal. E eu ficava, não, mas não é sobre viralizar, é sobre manter o seu trabalho, o seu profissionalismo, a sua carreira e tal, e saber, né, levar esse caminho. E assim, hoje em dia, eu tenho uma realidade que quando a gente para analisar, eu falo, cara, quem era a gente, sabe? Tipo, cheio de problema financeiro. Eu nem nome limpo eu tinha, não tinha um cartão de crédito, não tinha nada, tipo, nada, vezes nada. A gente era até meio assim, olha, casaram novo, 3 filhos, sabe? Fez um monte de filho por aí, não tem condição de criar as crianças, tipo, sabe? As crianças não têm isso, não tem aquilo. E hoje a gente olha assim, olha como que as coisas viraram, sabe? Tipo, às vezes, olho pra minha vida e falo, cara, como é que pode? A famosa improvável hoje em dia, sabe, tá assim com a sua estabilidade financeira, tá com a família, sabe, bem instruída, tudo seguindo perfeitamente. Eu fico chocada, na verdade. E assim, isso foi em 2 anos. E em 2 anos, desde quando esse vídeo viralizou até hoje, a minha vida, assim, virou de cabeça para baixo, mas foi uma situação boa. Eu saí de uma realidade para outra, completamente diferente, em 2 anos. Trabalho como propósito. Esse ano de 2024, eu falei exatamente com Deus que eu queria que ele me mostrasse meu propósito. Eu acho que meu propósito é muito claro, sabe? Assim, tudo que eu passei na minha vida foi muito triste, foi muito difícil, só que eu sei que eu posso usar essa forma para inspirar outras mulheres, para levantar outras mulheres. Então, esse ano de 2024, eu falei que ia voltar com o meu canal no YouTube, para ter esse papo que as minhas seguidoras gostam, sabe? Falando como é que a gente pode se levantar, que não é um mar de rosas, tipo, você vai acordar e outro dia você vai estar bem. Não, mas, tipo assim, eu quero, esse ano de 2024, principalmente, botar meu propósito para cima, sabe? Tipo assim, sobre inspirar mulheres, sobre ajudar a levantar as mulheres, sobre ajudar as donas de casa que às vezes estão naquela frustração, olhando para o lado, olhando para o outro, eu não sou nada e não sou ninguém, e saber que é assim. A gente tem uma força, a gente não precisa de, porque eu não tenho isso, por isso que eu não sou. Não, você, a partir do momento que você assume o seu protagonismo na sua história, você consegue dentro da sua realidade mudar muitas coisas, às vezes pequenas coisas que você muda já é uma grande mudança. Então, assim, esse ano eu quero ainda mais, sabe, me especializar em cuidar de mulheres. Assim, eu acho que o meu propósito é esse, sabe, conseguir com a minha história, que foi muito sofrida, muito triste, mas hoje eu estou aqui mostrar para as outras mulheres que estão onde eu estava, que elas podem estar onde eu estou, até maior que eu. Então, assim, esse é o meu propósito, sabe? Eu quero muito poder ajudar, porque eu sei que existe muita mulher, assim como eu já fui também, sozinha, sabe? Que a gente está ali, às vezes, o celular é o nosso único amigo, a nossa única forma de distração, o nosso único momento de entretenimento, que a gente consegue se desconectar dessa nossa vida, que às vezes a gente acha que é muito ruim. Então, quando você tem uma amiga na tela que está falando para você, cara, olha, eu sei que sua realidade é essa, mas você tem que, vamos lá, levanta, toma um banho. Você só tem o sabonete, então esse vai ser seu sabonete corporal, facial, você vai fazer seu momento, você vai cuidar de você, porque eu sempre digo para as minhas seguidoras e para as pessoas que estão próximas de mim,
gente precisa cuidar da gente, para depois a gente cuidar dos nossos, porque se a gente não cuida da gente, a gente não consegue projetar esse amor. Então a gente só projeta a frustração. Então sempre o foco principal é você ser por você a sua maior versão e a sua melhor versão para você conseguir cuidar dos seus. Acesse o portalnorte.com.br e confira a matéria completa.